Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Acredito que sim, eu espero que sim, do fundo do meu coração, que todos vocês estejam bem, certo? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aulinha de língua portuguesa, para trabalhar um pouco mais o gênero que a gente vem estudando desde as duas aulas passadas, tá bom? E conhecer umas novas habilidades, tá bom? Trabalhar novas habilidades, compreendê-las, para que vocês não sintam mais nenhuma dificuldade quando estiverem respondendo as atividades de vocês ou lendo os textos, tá bom? Que vocês encontrarem por aí, certo? Vamos lá, vamos começar nossa aula. Presta bastante atenção, tá bom? Se concentra. Vamos lá? Bom, hoje nós continuaremos trabalhando com o gênero poema, tá bom? Só que dessa vez a gente vai fazer aí um paralelozinho, vamos comparar o que a gente estudou sobre poema lá naquelas primeiras aulas, tá bom? E o poema visual que a gente viu nas duas últimas aulas. Vocês estão lembrados, não estão? Se não estão lembrados, hoje vão recordar, tá bom? Então vamos lá? Gênero poema e poema visual, tá bom? A gente vai fazer um comparativo entre esses dois. Trouxe textos para vocês visualizarem direitinho, perceberem a diferença entre eles, tá bom? E vamos trabalhar essa habilidade que está aparecendo aí na telinha de vocês. Olha só, bem simples, sem dificuldade nenhuma. Analisar os efeitos de sentido decorrentes do emprego de determinadas palavras e expressões, tá bom? Com sentido denotativo e conotativo, verificando as implicações discursivas, tá bom? Então essa vai ser a nossa habilidade de hoje. No decorrer da aula vocês vão compreender direitinho o que ela quer dizer, o que ela espera de vocês, tá bom? E quando a gente fizer a leitura do nosso texto da aula de hoje e fizermos as atividades, vai ficar tudo mais claro ainda, tá bom? Para início de conversa, eu quero saber se vocês sabem aí o que é conotação, o que é denotação. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nessas duas palavrinhas, já tivemos aula, outros professores já falaram sobre elas para vocês. E aí eu trouxe aqui mais uma vez, porque para compreender aquela nossa habilidade é muito importante que vocês tenham esse conhecimento logo aí já guardadinho, tá bom? Então, o que é denotação e o que é conotação? Vamos começar com a denotação, certo? Acompanhe aí a leiturazinha e depois eu vou explicar melhor, bem na nossa linguagem. Denotação é quando uma palavra ou uma expressão foi empregada no seu sentido próprio, tá bom? Então vamos lá, aquele sentido do dicionário, tá bom? Aquele sentido real da palavra. Sentido próprio de uma palavra ou qualquer outra coisa desprovido de ampliações ou modificações em seu significado. É o sentido real da palavra, é o sentido real da expressão. Eu não dei um novo significado a ela. É o significado que está ali no dicionário, tá bom? Relação objetiva de significado entre a representação, símbolo, som, ícone e o conceito estabelecido por eles. Professora, melhore aí que eu ainda não entendi. Por exemplo, se você vai escrever um poema, que é o nosso gênero, vamos pegar logo. E aí você utiliza lá a palavra pedra no seu poema. Se você for utilizar no sentido denotativo, pedra aí vai significar realmente a rocha, tá? Pequeno ou grande, rocha, que é o significado real, tá bom? Mas se você empregou essa palavra com um outro sentido, você deu um outro sentido a ela, por exemplo, significando empecilho, né, dificuldade, você deu um novo sentido a essa palavra, aí você vai utilizar ela com o sentido conotativo, tá? Aí entra a conotação, olha só. A ação que consiste em emprego de uma palavra a partir de um sentido figurado, não literal e dependente do contexto, tá bom? Aquilo que uma palavra pode sugerir além do seu sentido real, do seu sentido literal, tá bom? Do seu sentido denotativo, através de associações ou outras palavras, outros contextos, outros seres e por aí vai, tá bom? Então, a denotação é o sentido real da palavra. A conotação é o sentido figurado, é quando eu dou um novo sentido àquela palavra que não seja o original dela, o real dela, aquele que vem lá do dicionário, tá bom? Professora, ainda não entendi. Vamos lá, só entender melhor agora. Olha aí, acompanha aí o esquemazinho. Denotação é o sentido real. Por exemplo, se eu digo assim, o pássaro voava pelo céu da cidade.
A palavra que está destacada aí, voava, foi empregada no seu sentido real, tá bom? Voar mesmo, ir pelos ares, bater asas, tá bom? No caso do pássaro. Já a conotação, o sentido é figurado, tá bom? Por exemplo, eu vou utilizar a mesma palavra. O carro voava pelas ruas da cidade. Você consegue imaginar aí um carro voando, feito um pássaro? Não hoje, né? Não agora. Futuramente, quem sabe, mas agora isso aqui não é possível, né? Então, o que a gente percebe aqui? Que a palavra voava foi empregada com um sentido figurado. O que ela está querendo dizer aqui? É bater as asas realmente? Não, não é. No caso aqui de voava, pode estar significando aqui que o carro andava muito rápido, estava numa velocidade máxima, tá bom? Pelas ruas da cidade. Perceberam aí a questão de empregar a palavra com o sentido figurado ou com o sentido real? Se você utiliza a palavra no sentido real, próprio dela, original, então você está se utilizando da denotação. Se você utiliza a palavra no sentido figurado, você dá um novo sentido a ela, de acordo com o contexto em que ela foi empregada. Então, você está se utilizando da conotação. Deu para entender? Por que eu estou falando disso? Porque tem tudo a ver com a nossa habilidade e tem muito a ver com o gênero que nós estamos estudando, tá? O poema, ele se utiliza muito da conotação, tá bom? Por isso que aqui é um gênero textual que tem múltiplos significados, múltiplas leituras, tá bom? Vamos ver se vocês entenderam. Nesta frase, minha vida é um mar de esperanças. Tá vendo aí a palavrinha destacada, não é? Mar. Todos vocês sabem o que é um mar, né? Sabem o significado do mar. Provavelmente já até foram, mas se não foram, já viram pela TV, já ouviram falar. Minha vida é um mar de esperanças. A palavra mar aí, palavra que foi destacada, ela foi empregada no seu sentido denotativo ou no seu sentido conotativo? E aí, relembrando, sentido denotativo é o sentido real, certo? E sentido conotativo é o sentido figurado. E então, pessoal, me digam aí. Bom, se você disse que ela foi empregada no sentido conotativo, você acertou. Porque realmente aqui a palavra foi utilizada no sentido figurado. Não quer dizer aí mar, aquela extensão enorme de água salgada que a gente conhece, tá? Mar aqui pode até significar essa questão de muito, né? De intensidade, de profundo. Só que aqui no sentido figurado, tá bom? Então, minha vida é um mar de esperança. Quer dizer que minha vida é cheia de esperança, né? Que eu tenho muita esperança, que eu sou a esperança em pessoa. Pronto. Entendido, pessoal? Tranquilo, não é? Nunca mais vão esquecer disso. E aí, vamos lá. Vamos falar agora do nosso gênero da aula de hoje, tá bom? Que, na verdade, é o gênero poema, só que o poema, aquele tradicional que nós já estávamos acostumados a ler, a ver, a conhecer, e o poema visual que vocês também conheceram nas últimas aulas, não é isso? Vocês lembram aí a diferença deles? Se eu mostrar para vocês dois textos aqui, saberão dizer qual é o poema e qual é o poema visual? Antes de fazer isso, vamos relembrar aqui o que é cada um, tá bom? Os poemas, só poema, olha só. Os poemas são textos escritos geralmente em versos, que podem se agrupar em estrofes, cuja sonoridade é construída por meio de recursos como o ritmo, a repetição de sons, a repetição de palavras, a presença ou não de rimas, entre outros recursos que se utilizam, né? Então aqui a gente já dá para perceber o que é o poema. É um texto escrito em versos, tá bom? Vocês lembram lá daquelas primeiras aulas sobre poema. E esses versos podem se agrupar ali em estrofes, né? Então, um conjunto de versos, a gente entendeu bem, aprendeu bem essas definições, tá bom? E é um tipo de texto, é um gênero textual que a gente trabalha ali com a questão da sonoridade. Eu até falei para vocês que é como se a gente estivesse cantando, tá bom? Por isso que a gente declamar poemas, tá? A leitura é diferente dos outros textos, dos textos em prosa, tá? Que é aqueles em parágrafos. E aqui, para se dar essa sonoridade, né? Esse ritmo de ler diferente,
O poeta, quem escreve o poema, né, se utiliza de ritmo, tá? Alternâncias de sílabas tônicas e sílabas átonas para dar esse movimento, né? A repetição de sons, que também ajuda nessa questão da sonoridade, repetição de palavras, vocês vão ver isso numa próxima aula, eu vou falar disso para vocês, tá bom? E as rimas, né, que vocês viram, que é quando o final de uma palavra é muito parecida com o final de uma outra palavra em outro verso, tá bom? Então, esses são os poemas, ok? Já os poemas visuais, olha aí do ladinho a definição já para vocês compreenderem, são produções literárias em que as imagens, as formas e tudo, gente, tudo que eu puder utilizar ali para construir o poema, que for capaz de captar, de ser captado, no caso aí, pela visão, vai ser considerado um poema visual, tá bom? Então, é um tipo de poema que ele se utiliza da linguagem verbal, mas também ele pode ser utilizado da linguagem não verbal, tá? De formas, faz desenhos com palavras, né? Ou até mesmo as formas geométricas podem ser utilizadas e qualquer outro recurso que puder ser usado na construção do poema, tá? E aí você já percebe, olha o que eu falei para vocês. Os poemas vão se utilizar ali da linguagem verbal, palavra, escrita ou falada, tá bom? Já os poemas visuais têm um adicional, além da palavra da linguagem verbal, também uso da linguagem não verbal, tá bom? E é isso que dá um texto bem enriquecido. E é por isso que a gente consegue visualizar e daí o nome ser poema visual, tá bom? Tranquilo? Relembraram aí? Isso aqui tudo a gente já viu nas aulas passadas, tá? Estamos só revisando. Aí eu trouxe aqui um poema, olha só, poema, para vocês verem, olha aí. Está organizado em estrofes, cada linha dessa aí é um verso. E eu vou ler aqui rapidinho para vocês, porque é um poema lindo demais para não ser lido, né? Imagina. Do Carlos Drummond de Andrade. Amar. Que pode uma criatura se não entre criaturas amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados amar. Que pode, pergunto, ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, o cru, um vaso sem flor, um chão de ferro. E o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta, mesmo de amor, e na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Olha aí, Carlos Drummond de Andrade. É lindo, não é? A gente não vai interpretar ele aqui hoje não, eu trouxe só para vocês perceberem aí, para fazer a leitura porque é muito lindo. Mas vocês podem bater cabeça aí para tentar entender direitinho, tá bom? E trouxe também o poema visual para vocês perceberem aí. Olha a diferença, gente, só uma olhada rápida. O poema, texto escrito em versos, agrupados em estrofes, com rimas, tá bom? Com a sonoridade aí sendo produzida por meio de repetições, de todos os recursos que o poeta se utiliza. E o poema visual. Aí você já percebe aqui uma diferença, né? No caso aqui, ele já brinca com as palavras, né? Com a disposição das palavras na folha de papel, né? A forma como ele organiza ali faz todo sentido. Olha como é legal. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Olha aí, as casas passavam em volta numa procissão sem fim, as coisas todas rodando, assim, assim, assim. Olha aí como, no caso do poema visual, é brincar mesmo com as palavras, tá? Com a disposição das palavras. O que que vocês acham? O que vocês acham que o poeta aí colocou o verso que saiu de lá assim, dessa forma?
as palavras todas embaralhadas, caindo. Exatamente, já estão relembrando aí, né? Você já viu uma pessoa bêbada andando, uma pessoa muito bêbada mesmo andando? Ela anda mais ou menos como as letras estão dispostas aí na folha, tá? E aquela sensação do mundo girando, né? Olha aí, assim, assim, assim. Até para dar a ideia do girar, ele colocou a palavra aí já no formato, né? Lembrei daquele outro poema que a gente leu na aula passada. Então, esse é um poema do Milor Fernandes, tá? Ele tem muitos, assim, muito criativo, são muito lindos, tá bom? Dei uma pesquisada, vocês vão gostar. Então, já entenderam direitinho, né? O poema e o poema visual, tá bom? São os dois gêneros aí que a gente está trabalhando hoje, ok? Tranquilo até aqui? Todo mundo conseguiu compreender direitinho? Ótimo, vamos prosseguir, tá? E aí, para a gente fazer a aplicação aí da nossa habilidade, né? Ver se vocês compreenderam direitinho o que é trabalhar com a questão das palavras usadas no sentido conotativo ou denotativo. A conotação é muito utilizada nos poemas, justamente por conta dessa oportunidade de dar sentidos. Olha aí que eu coloquei no plural, sentidos, significados ao texto, tá bom? E aí eu trouxe um texto aqui pra gente ler hoje, um poema, tá bom? E aí hoje a gente vai trabalhar o poema mesmo, e não exatamente o poema visual, para aplicar a nossa habilidade, responder umas questões e ver se vocês compreenderam, tá bom? Vamos lá? O poema chama-se Asas de Guarda-Chuva e é do Heitor Ferraz. Quando começa a chover, os morcegos se assanham, abrem as asas pretas e na chuva se banham. Passam em voos rasantes, raspando por nossas cabeças. Alguns se agitam e dançam, outros voam com pressa. Mas quando a chuva para, zap, zup, a asa se fecha e eles dormem recolhidos atrás da porta numa brecha. Alguns pobres coitados acabam esquecidos, ficam tristes e pendurados entre achados e perdidos, bichos da cidade de São Paulo. E aí, pessoal, o que vocês acharam do poema? Esse poema está falando de quê mesmo? E aí a gente já trabalhou essa questão de saber o tema, né, o assunto do texto. Vocês já entenderam bem como é que faz isso? Deem uma analisada aí, o poema está aparecendo na telinha de vocês. E aí, o poema está falando de quê, gente? Olha o título, faz uma leitura rapidinha novamente e me digam aí do que trata. E então, conseguiram aí identificar, entender do que o poema trata? Você já começa com o título, né? Asas de Guarda-Chuva. O poema vai falar de guarda-chuva? Será? Mas quando a gente lê a primeira estrofe logo, quando começa a chover, os morcegos se assanham, abrem as asas pretas e na chuva se banham. A professora aqui ele já está falando de morcegos. Então, é de guarda-chuvas ou são de morcegos? O poema trata de quê, pessoal? Aí você continua a leitura, né? Passam em voos rasantes, voar, morcego, olha aí. Raspando por nossas cabeças, alguns se agitam e dançam, outros voam com pressa. Professora, até aqui está falando de morcegos, que voam na chuva, né? Que se banham, que dançam, que voam raspando nossa cabeça. Vamos às próximas estrofes? Mas quando a chuva para, zap, zup, a asa se fecha e eles dormem recolhidos atrás da porta numa brecha. Ainda estamos falando de morcego, será? Alguns pobres coitados acabam esquecidos,
ficam tristes e pendurados, entre achados e perdidos. E aí, pessoal? Tá falando ainda de morcego? Será? Eu acho que tá falando das duas coisas. E vocês? Vamos para as questões para ver o que elas nos indicam aí? Primeira questão já começa o seguinte: você percebeu que o poema compara o morcego ao guarda-chuva? Conseguiram perceber isso? Olha só, nessas duas primeiras estrofes aqui já está falando de morcegos, a gente já percebe isso claramente, né? Mas quando chega lá, principalmente na última estrofe, fala em pobres coitados que acabam esquecidos, ficam tristes e pendurados, entre achados e perdidos, né? Pense numa coisa que o povo perde muito e que normalmente deixa por aí quando sai. E naquelas lojas, por exemplo, aí tem sempre uma caixinha lá reservada, um lugar reservado para achados e perdidos. A gente não vai perder um morcego, né? Não vai ficar ali guardado nessa caixa ou nesse lugar dos achados e perdidos. Aqui a gente já percebe que está falando aí de guarda-chuva, não é? As pessoas perdem muito e aí quem acha coloca lá nos achados e perdidos. Conseguiram perceber isso? Mas há uma comparação aqui entre o morcego e o guarda-chuva. Vocês conseguem visualizar isso? Dá para dizer que há uma semelhança aí entre eles? Será? Você percebeu que o poema compara o morcego ao guarda-chuva? Acho que sim, né? Acho que todo mundo já percebeu aí. E o que há em comum entre eles? Agora, eis a questão. Vocês conseguem perceber alguma semelhança entre um morcego e um guarda-chuva? Dá até para já ir associando, né? Por conta da leitura do texto. A gente utiliza o guarda-chuva quando está chovendo, né? Ou quando faz sol, no nosso caso aqui, né? Nos primeiros versos lá fala-se que o morcego na hora da chuva saía, se banhava e tal, voava, né? Então já começa a fazer uma comparaçãozinha aí. Mas será que é essa semelhança de que o texto trata? O que há em comum entre eles? Conseguiram achar alguma resposta para essas perguntas? Vamos ver se vocês estão certos? Que há uma comparação ali entre o morcego e o guarda-chuva, a gente percebeu, não é? Mas agora o que há em comum entre eles? Bem, os dois são da cor preta, não é? Então a gente já percebe aí que ele está falando não necessariamente que todo guarda-chuva é preto, mas o guarda-chuva que está sendo tratado ali no poema é preto e o morcego também é preto. Então os dois são da cor preta. E as asas do morcego lembram o formato de um guarda-chuva. Já viram o morcego? Pelo menos em ilustrações, imagens. Dá para associar e dizer que parece com um guarda-chuva? Conseguiram visualizar? Não? Vamos ver aqui? Olha o que eu trouxe para vocês. E aí, agora olhando para essas duas imagens. O morcego lembra um guarda-chuva? Pouquinho, né? Já dá para perceber isso, não é? Então tá aí, olha, essa é o que há em comum entre eles, a cor, estamos falando do morcego e do guarda-chuva no poema, tá? Não esqueçam disso. Então os dois aí são da cor preta e as asas do morcego lembram o formato de um guarda-chuva, ok? Por isso que eu trouxe a imagem para vocês ficarem mais certos ainda disso, tá bom? Vamos para a próxima. Releia os versos a seguir, retirados do poema Asas de Guarda-Chuva, de Heitor Ferraz, e responda o que se pede. Olha só. Alguns pobres coitados acabam esquecidos, ficam tristes e pendurados, entre achados e perdidos. Tranquilo, né? Perceberam aí a palavra pobres destacada, certo? Agora vai entrar aqui a questão da nossa habilidade, não é? Das palavras utilizadas aí no seu sentido conotativo, denotativo, tá? Que é um recurso muito utilizado, no caso da conotação, é um recurso muito utilizado nos poemas, até para dar essa riqueza de valor ao poema, de significado, o que relembra o que a gente estudou lá naquelas primeiras aulas sobre poema, né? Que o poema, ele tem uma linguagem multissignificativa, não é? É por conta das conotações utilizadas, das figuras de linguagem, das metáforas, comparações,
todas aquelas figuras que a gente falou também rapidinho aqui, vocês viram também nas outras aulas de língua portuguesa. É por conta de tudo isso que se trata de um texto multissignificativo, tá bom? Então a gente acaba aí atribuindo alguns valores, alguns sentidos, alguns significados ao texto. Por isso que eu falei para vocês, não dá para dizer assim que existe uma leitura errada de poema, tá? Não existe isso, tá? Cada um faz uma leitura do poema e cada um interpreta da sua maneira, tá bom? É claro que a forma como vai ser interpretada tem a ver, é possível, tá? A menos que você faça uma leitura assim que não tenha realmente nada a ver. Mas a forma como você interpreta, a forma como eu interpreto são válidas também, tá? E aqui, trabalhando nossa habilidade, alguns pobres coitados acabam esquecidos, ficam tristes e pendurados, entrechados e perdidos. Vamos lá, vamos ver. O que a questão está querendo? Alternativa A. A palavra destacada, no caso ali a palavra pobres, não é? Foi empregada no sentido denotativo ou no sentido conotativo, pessoal? E aí? Vocês sabem o significado da palavra pobre, certo? Vocês sabem o que quer dizer. E também sabem que a gente utiliza muitas vezes a palavra pobre, não necessariamente com o sentido que vocês conhecem do dicionário, o sentido real dela, não é isso? Daí vocês já começam a analisar. No caso destes versos, a palavra pobre aqui foi empregada no sentido real ou no sentido conotativo? E aí vocês têm que fazer só uma análise rapidinha, né? Lembra aí. Quando é que eu utilizo a palavra pobre? Se eu chamo alguém de pobre, eu posso ou estar dizendo que aquela pessoa é desprovida de posses, né? Aquela pessoa não tem posses, é uma pessoa, como é que a gente fala? Pobre no sentido de carente, de necessitado, certo? Ou pobre pode ser utilizado também no sentido de coitado, né? Uma pessoa digna de pena, não necessariamente porque ela não tenha posses, mas por qualquer outro motivo, tá bom? Então, já analisando isso que eu tô falando para vocês. Aqui, no caso, vocês perceberam aí que tá falando do guarda-chuva, não é? Alguns pobres coitados acabam esquecidos, ficam tristes e pendurados, entrechados e perdidos. Ele está dizendo que o guarda-chuva é desprovido de posses ou ele está chamando ele aí de infeliz, de coitado, digno de pena porque foi esquecido, foi deixado ali nos achados e perdidos? E aí? Já dá para responder, não dá? Acredito que vocês já até marcaram, já até anotaram aí direitinho. A palavra pobres, tá bom? Foi empregada no sentido denotativo ou conotativo? Todo mundo já respondeu e respondeu certo. Ótimo. Conotativo. Vamos lá explicar por quê? Olha só. No poema, a palavra pobre não foi empregada em seu sentido real. Qual é o sentido real da palavra pobre? Aquele lá do dicionário, tá bom? Aquele que já é originário da palavra. Pobre é aquela pessoa desprovida de posses, tá? Necessitada. Mas sim com o sentido figurado, no seu sentido figurado. Pobre aqui significando coitado, infeliz, digno de pena. No caso do guarda-chuva, né, que foi esquecido. Se ele foi esquecido, ele é digno de pena, tá bom? É um coitado, é um infeliz, ficou lá esquecido. Ninguém gosta de ser esquecido, não é isso? Deu para entender direitinho até aqui? Tá tranquilo? Conseguiram compreender? Viram aí que eu posso utilizar uma palavra e aplicar meu próprio sentido nela, tá bom? Desde que tenha a ver ali com o contexto, tá bom? No caso do contexto desses versos aqui, não dava para se aplicar aí a questão de falta de posses, né? De necessitado, mas sim digno de pena. Coitado, infeliz, porque foi esquecido, tá bom? Ficou triste, ficou pendurado nos achados e perdidos. Então a gente consegue perceber isso até pelo próprio contexto, tá? Ali pelo ler o texto, faz a leitura ali completa, tenta entender direitinho que vocês conseguem compreender, tá bom? Viram aí que é um recurso também muito utilizado nos poemas? E é isso que enriquece o poema, né? Porque dá um outro sentido, dá uma outra cara ao poema, tá bom? Gente, finalizamos por aqui, tá bom, essa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. Não esqueçam, tá bom? Pratiquem, leem mais, vocês vão compreender bem melhor, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Obrigado pela atenção.
Boa tarde, galerinha do sexto ano. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e tenho estado com vocês no decorrer dessas aulas, juntamente com os outros professores, na transmissão das atividades aqui pela TV, tá certo? A gente já está quase no final do nosso ano letivo, né? A gente tem mais essa semana de atividades, vamos dar uma pausa para as festividades de final de ano, Natal, Ano Novo, e em janeiro a gente já volta para concluir o nosso ano letivo. Desde já eu quero fazer um agradecimento muito especial a todos os pais que fizeram questão de estar acompanhando as atividades dos seus alunos, sobretudo aqui, as aulas que estão sendo transmitidas pela TV. A gente agradece muito. Queremos desde já parabenizar também aos alunos que têm cumprido com todas as suas responsabilidades, participando das aulas nos grupos, respondendo e enviando as atividades, e é por isso que você com certeza está tirando notas boas e o mais importante, aprendendo de fato, embora a situação que a gente se encontre seja essa. Tudo bem? Olha só, para essa semana a gente iremos aprender a respeito de escalas numéricas envolvidas em plantas baixas, vistas aéreas, mapas, não é verdade? A gente vê no livro uma imagem de um bairro, de uma cidade, de um país, e você sabia que na realidade aquele mapa não está ali feito de qualquer tamanho, existe uma proporção. E essa proporção a gente aprende através das escalas, que é o que a gente vai aprender hoje, os conceitos de escalas e também de plantas baixas. Acompanhe o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui iniciarmos os nossos conceitos e ideias a respeito da planta baixa e de escalas. Nessa aula, nós vamos estudar planta baixa de ambientes familiares, ou seja, uma planta baixa de uma casa. Mas o que é uma planta baixa? Uma planta baixa nada mais é do que uma representação planificada de uma construção. É um desenho de uma casa ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra construção, de uma forma o quê? Plana. Ou seja, como se estivesse em uma folha de papel. É como se você pegasse o interior dessa casa e desenhasse em uma folha de papel. É como se você estivesse olhando de cima. Essa planta baixa é a primeira etapa de uma construção e ela ajuda a planejar a sua construção. Aqui ao lado eu tenho a planta baixa dessa casa aqui. Você não consegue descobrir quais cômodos tem no interior olhando essa imagem aqui. Mas agora com a planta baixa, você sabe que ela tem uma sala, uma cozinha, 1 e 2 quartos, um corredor aqui, uma lavanderia e um banheiro. Olha que interessante também. Através dessa planta baixa é possível, ao iniciar a construção, saber que temos que colocar portas nessas aberturas aqui, todas essas que eu estou marcando. Eu consigo planejar que tipo de móvel eu vou colocar na minha casa, o tamanho. Isso porque nesta planta baixa você consegue colocar a medida de cada cômodo, até porque cada linha dessa aqui representa uma parede em nossa casa. E claro, uma planta baixa vem em escala. O que significa isso? Significa que cada pedaço do seu desenho representa um tamanho real. É como se esse pedacinho aqui fosse 1 metro de parede, mas se você medir com a régua, esse pedacinho vale 1 centímetro. Ou seja, a planta baixa não vai estar com o tamanho real, ela vai estar com o tamanho em escala. Isso realmente ajuda a planejar a construção da casa. Nessa planta baixa tem que estar bem destacado as saídas e também as divisões entre as paredes. Então, basicamente, uma planta baixa é uma representação gráfica de uma construção onde cada ambiente é visto de cima. É como se você cortasse essa casa, olha só, e olhasse de cima. Isso é uma visão planificada.
E você sabia que nós também podemos planificar as figuras geométricas? Lembra que a gente já fez isso? Vamos aqui ver algumas delas. Eu tenho o cubo, o cilindro e um paralelepípedo. E vamos ver que é possível também criar plantas baixas, digamos assim, de figuras geométricas. Ou seja, como seria olhar uma figura geométrica de cima? Tudo depende do referencial, do ponto de vista. Se você olhasse esse cubo aqui de cima, o que você veria? Seria apenas um quadrado, não é verdade? Esse quadrado aqui, ó, se você olhasse de cima. Ou seja, você está vendo o cubo em uma visão plana. Então tudo depende do ponto de vista. Por exemplo, esse cilindro aqui é como se fosse uma lata de leite. Se você olhar de frente, você vê um cilindro. Agora, se você olhar de cima, você não vai ver um cilindro, você vai ver o quê? O que você vai ver vai ser um círculo. Será um círculo, será a tampa da sua lata de leite. A mesma coisa acontece com o paralelepípedo. Olha só. Você vai olhando de frente, você vê como que se fosse tipo uma caixa. Mas você olhando, a gente vê um paralelepípedo de frente. Agora, se olharmos de cima, exatamente de cima, a gente verá apenas essa parte aqui, ó. Ou seja, a gente verá como se fosse um retângulo. Ou seja, a gente está vendo de forma plana. É importante a gente entender o ponto de vista, porque dependendo do ponto de vista, a gente terá, obviamente, uma visão diferente, ok? Agora vamos conhecer um pouco melhor como é que funciona essas plantas baixas. Bora lá! Você já deve ter ouvido falar que o trabalho de engenheiros e arquitetos muitas vezes é representado por alguns desenhos, não é verdade? Chamado, no caso, como a gente já viu, de plantas baixas. E que, portanto, representa a vista qual? A vista superior de um ambiente, de uma casa, de uma empresa, de uma escola. Nessa planta baixa, como esta que a gente está vendo aqui, os engenheiros, os arquitetos e tantas outras pessoas podem ser capazes de identificar as partes da construção, as medidas envolvidas e, a partir de então, fazer previsões sobre como será a construção, sobre como colocar os móveis, como a gente já falou. Nesse exemplo, nós temos aqui uma casa, veja aqui, temos menção à casa. Nesta casa temos um salão, ou pode simplesmente ser chamado de sala, isso tudo aqui é uma sala. Observe que essa parede aqui tem 2,50 metros de comprimento, essa outra 5,5 metros. Aqui temos uma janela, podemos perceber que aqui também é outra janela. Aqui temos uma porta, a abertura da porta e o que a porta ocupa quando ela abre. Ela ocupa esse espaço. Temos aqui a cozinha, uma porta para entrar na cozinha, outra porta para sair. Observe que temos duas portas na cozinha. Uma é para quem vem da sala e a outra é para esta área externa aqui, ó. A S, nesse caso, quer dizer área de serviço. É onde fica a máquina de lavar roupa, o tanque e outros acessórios relacionados. Aqui temos o abrigo. Abrigo é uma parte externa da casa, só que coberta, uma varanda fora da sala. Aqui também temos todas as medidas de cada parte da sala. Temos aqui um quarto e nesse quarto temos uma parede aqui de 4 metros de comprimento. Esta parede tem 2,50 metros. Olha aqui o corredor, a entrada para os quartos. Veja que neste caso temos uma suíte. Então a entrada para a suíte para o quarto é aqui. E aqui a entrada para o banheiro desta suíte. Ou seja, uma planta baixa mostra de maneira bem resumida uma série de características daquela casa, daquele apartamento, daquele escritório que está sendo representado ali. Você mesmo, a gente mesmo às vezes pode precisar de uma planta baixa, né, para fazer algo prático para a gente. Por exemplo, vamos supor aqui que a gente tem uma planta baixa bastante simplificada aqui no meu quarto, né? É um rascunho, é uma planta baixa.
Não estamos aqui entrando em detalhes do desenho técnico, mas estamos tendo aqui a ideia da planta baixa e como lidar com ela que está sendo desenvolvida nesse momento. Aqui nós temos um armário, um criado mudo e uma cama. E nós queremos colocar esses 3 itens no quarto. Como isso pode ser feito? Pense um pouquinho, observe bem as medidas de todos e as medidas do quarto. Aqui nós temos uma janela, ó, aqui temos uma janela. Como poderíamos fazer para colocar estes itens de decoração, de mobília, no meu quarto? Já pensou um pouquinho? Muito bem, então vamos ver, por exemplo, o armário. Eu poderia colocar, digamos, vou fazer uma cópia dele para não perder aqui. Poderia colocar o armário em algum lugar por aqui, talvez. Eu teria o armário encostado na parede desta direção e também encostado nesta parede. É uma boa ideia, você acha? Vamos pensar, né? Vamos tentar. Eu poderia tentar pegar a cama e colocar a cama talvez aqui. Seria uma boa ideia. E o criado mudo precisa ficar ao lado da cama, né? Poderia ficar desse lado ou desse lado, né? Observe que se eu colocar o criado aqui, ele pode ficar muito perto da porta do armário e dificultar, portanto, a abertura do acesso ao armário, ao guarda-roupa. Então, poderia colocar o criado mudo deste lado. É uma possibilidade. Porém, vocês sabem bem que existem outras possibilidades. Você poderia ficar lidando com isso para organizar o quarto. Por exemplo, digamos que eu prefira colocar o guarda-roupa nesta parede. Opa, que eu não posso pôr porque aqui tem uma janela, né? O guarda-roupa é alto e aí ficaria na frente da janela. Porém, pode ser que me interesse colocar o guarda-roupa nesta parede aqui, mas em outra posição. Por exemplo, nesta posição aqui, ó. Poderia colocar o guarda-roupa encostado aqui nessa parede, né? E aí eu teria de colocar a cama em alguma outra localização. Veja, eu não posso pôr a cama aqui, porque senão eu não vou ter acesso às portas do armário. Eu poderia talvez encostar a cama aqui na parede da janela, mas aí poderia dificultar a parte da janela. Mas eu poderia colocar nessa outra parede aqui, mas mesmo assim perto do armário, empurrando um pouco mais, fica perto do outro móvel, fica dificultando a passagem pelo quarto. Por outro lado, eu posso girar a cama, colocando assim. Aqui eu posso encostar a cama, pode ser uma boa ideia, porque a cama fica mais baixa que a janela. Eu consigo ter acesso à janela, mesmo a cama estando encostado nessa parede. Pode ser uma boa ideia. Por outro lado, eu posso colocar a cama aqui, será uma boa ideia? Procuro deixar um espaço suficiente para a abertura das portas do guarda-roupa, deixo espaço para a passagem, pode ser interessante. Por outro lado, se esse móvel tiver uma televisão aqui em cima e eu quiser assistir desde a minha cama, pode ser que aqui eu não consiga enxergar direito. Enfim, com essas ideias, a gente pode organizar bem um quarto. Observe que faltou colocar o criado mudo, né? Criado mudo pode atrapalhar a passagem aqui, né? Então você pode discutir, pensar a respeito de como organizar um cômodo a partir de uma planta baixa antes de ficar arrastando os móveis reais de lá. Primeiro você prepara isso, olha bem a planta baixa, a posição dos móveis e depois a gente pega de fato os móveis e coloca cada um em seu lugar. Damos aqui nesse momento uma ideia de que é uma planta baixa. É você olhar de cima para baixo para o cômodo ou para uma casa, um apartamento, uma construção e a partir dela podemos desenhar e termos ideias, ok? Agora nós iremos identificar melhor as escalas. Bora lá! Escala nada mais é do que uma razão, olha só a palavra razão, que compara as medidas de um desenho com as medidas reais. A escala é muito utilizada, como já vimos em plantas baixas, também em mapas e em miniaturas e por último maquetes, são os principais lugares que se utiliza escalas nessas situações aqui, principalmente. Que no caso é quando a gente quer representar uma coisa menor. No caso, a planta de uma casa, eu tenho lá no terreno uma casa para ser construída e eu quero representar o tamanho do terreno no papel. Não tem como desenhar com as medidas reais, então eu irei fazer de forma proporcional no papel. Nessa proporção, a gente utiliza a razão chamada escala. As mesmas coisas acontecem com os mapas, entre cidades, representando o desenho pequeno que é o mapa, miniaturas, maquetes, ok? Todos eles utilizam a ideia da escala, certo? Vamos aqui pegar, por exemplo, uma planta baixa para a gente dar uma analisadinha como é que funciona a escala então. A escala é o seguinte,
a escala vai ser igual à medida que está no desenho dividido pela medida real. Ela sempre vai nessa fórmula aqui, ó. Essa aqui é a forma de representar a escala, certo? A escala ela pode ser escrita na forma de fração, ou então, ó, pegando aqui a planta baixa, tem 1, 2 pontos e 200. Ou então ela pode ser escrita na forma de fração, 1 sobre 200 ou 1 por 200. A leitura é feita assim, ó, 1 para 200 ou 1 para 200. Tá? Não importa a maneira como esteja, mas essa é a forma correta de fazer a leitura. 1, lê o número de cima para o número de baixo. Mas o que representa essa escala? 1, 2 pontinhos, 200. O número que vem primeiro representa o tamanho no desenho, certo? E o número que vem depois, que seria de baixo, representa o tamanho real daquele objeto que está no desenho, certo? Então, o que essa escala quer dizer? Que informação ela passa, por exemplo, aqui nessa planta baixa? Ela diz que cada 1 centímetro do meu desenho equivale a 200 centímetros no tamanho real. Com essa informação eu consigo ter mais ou menos a dimensão de como é na realidade. Então essa é a ideia da escala, certo? Essa é a estrutura dela. É muito importante a gente memorizar. O primeiro representa o tamanho do desenho, o segundo o tamanho real. Vamos resolver algumas partes para a gente entender melhor? Eu identificar algumas partes delas. Vamos observar aqui, ó, qual o tamanho real do comprimento e da largura dessa sala. Temos aqui a planta baixa, nós temos a sala, a largura está 2 centímetros no desenho e 3 centímetros no comprimento. Eu quero saber o tamanho real. Como é que a gente vai fazer? A gente deve escrever essa escala na forma de fração, porque ela sempre vem nessa forma aqui, né? Então a gente fica 1, 2 por 200, vai ficar 1 sobre 200, para a gente ter a noção de que é 1 para 200, tá certo? Então aqui a gente queria mostrar para vocês como é que fica a identificação, a representação de escalas no papel. Vamos ver aqui que escalas é utilizadas também em mapas. Sempre, se você observar no canto do mapa, no livro, sempre tem a escala. Então aqui nós estamos falando que cada 1 centímetro do mapa equivale a 1.200.000 centímetros. Então sempre vai ter no cantinho do mapa. Vamos ver aqui um exemplo, por exemplo. Em um mapa, a distância entre duas cidades é de 6 centímetros, sabendo que a escala desse mapa é de 1 para 2.100.000. Calcule a distância real em quilômetros entre essas duas cidades. Então, a gente já deu para ver, quando olhar a figura, identificar a escala e saber o que ela representa. Vamos agora aqui ver, a gente viu também que ela é utilizada em miniaturas, né? Então vamos para o exemplo. A miniatura do carro abaixo possui um comprimento como indicado na figura. Tá aqui a figura. A miniatura do carro pequeno está dizendo que tem 30 centímetros. A razão entre o comprimento da miniatura e o comprimento real de um carro é de 1 para 18. A escala, né? Calcule o comprimento real do carro. Então, olha, ele não falou escala, mas falou razão entre o comprimento da miniatura e comprimento real de carro. Tá certo? Vamos aqui para alguns exercícios de escalas, tá certo? Qual é a escala de um desenho em que o comprimento de 3 metros foi representado por 5 centímetros? Tá vendo que ele me dá o tamanho real do desenho, tem 3 metros e me dá o tamanho do desenho. Ele quer saber qual escala. Como é que a gente faz? Pega lá o esquema da escala. A escala é a medida do desenho e dividido pela medida real. Vamos encaixar os dados que foi dado aqui. A escala é igual. Qual é a medida que está no desenho? Se eu olhar aqui, ó, foi representado por 5 centímetros. E aqui embaixo eu vou colocar a medida real, mas cuidado, 3 metros. A escala ela fica em centímetros. Se aqui em cima está em centímetros, aqui embaixo eu também terei que colocar em centímetros. Então temos que transformar esses 3 metros em centímetros. Então eu vou converter para centímetro. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, ou seja, eu farei 3 vezes 100, que é 3 metros. 3 vezes 100, 300. Então 3 metros corresponde a 300 centímetros. É o número que eu vou colocar aqui embaixo. Então a escala é igual a 5 sobre 300, em que a escala eu tenho que ler a fração. Sempre que for possível, eu tenho que simplificar essa fração, tá certo? Essa fração aqui dá para simplificar, né? Bora relembrar como é que a gente pode simplificar.
Deixa eu ver. 5 sobre 300 você vai ver que dá para dividir por 5 o de cima e o de baixo também, né? Por 300. Então 5 dividido para 5 que dá 1. 300 dividido por 5 é 60. Então, de forma simplificada, a escala utilizada é de 1 para 60. Ok? Vamos fazer mais um desses aqui. A distância entre duas cidades é de 500 km. É a distância real. E está representada em um mapa por 10 centímetros. Determine a escala desse mapa. Vamos aqui para o mesmo esquema, sabendo que escala é isso aqui. Então a escala, a medida no desenho do mapa é 10 centímetros. E o de baixo é a medida real. E lembrando que ela tem que estar em quê? Em centímetros. Então eu não posso colocar 500 quilômetros. A gente vai ter que transformar esses 500 quilômetros em centímetros. É só lembrar que 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. Então basta pegar 500 e multiplicar por 100 mil centímetros, que dará 50 milhões de centímetros, certo? Que é o que eu coloco aqui embaixo, 50 milhões de centímetros. Essa fração dá para simplificar, né? Dá para dividir por 10 em cima e embaixo. Então 10 por 10 dá 1 e 50 milhões dividido por 10, quando calcularmos dará 5 milhões. Logo a escala desse mapa é de 1 para 5 milhões. Muito bem. Vamos agora ver melhor como se calcula as escalas. Bom, relembrando que para trabalharmos com escala a gente tem que saber interpretar, né? Como a gente acabou de ver. Estamos aqui apresentando uma escala de 1 para 2000, que pode ser representado dessa maneira também, não é verdade? 1 para 2000. Isso quer dizer o quê? Vamos relembrar o que isso quer dizer? Que para cada 1 centímetro no mapa, na planta baixa, né? 1 centímetro no meu papel corresponde a 2.000 centímetros. Aonde? Na vida real. Na vida real. Não esqueça disso. Essa aqui é a base, né? Obviamente a base de todos os nossos exercícios. Isso aqui é a essência. 50% dos exercícios é o entendimento da escala. Então, de novo, a parte de cima é o papel, ou o mapa, ou a planta, na verdade, ou a miniatura. Toda vida ele sempre será toda vez, né? Vamos lembrar que sempre, lembra que a gente teve que simplificar, porque em cima fica sempre o número 1. Já na parte de baixo representa a vida real, que também deve ser em quê? Em centímetro. Então as escalas, tanto em cima como embaixo, a gente sempre deve deixar em centímetros. Todas as nossas atividades que a gente vai fazer no decorrer dessa semana estará relacionada à escala e, portanto, lembre disso. Observando aqui, a gente vai estar falando na nossa linguagem da nossa escala, não é verdade? Então vamos fazer os exercícios, começar a fazer os exercícios, alguns, para a gente deixar fixa essa ideia aqui. Vamos aqui para um exercício aqui, olha só. Com ele a gente vai conseguir entender direito como interpretar uma escala, tá certo? É uma questão do Enem, tudo bem que a gente está no 6º ano, mas dá para entender. Bora ver. Um biólogo mediu a altura de 5 árvores distintas e representou-as em uma malha quadriculada, utilizando escalas diferentes, conforme indicações na figura a seguir. Qual árvore é a mais alta na vida real? Os problemas envolvendo escalas numéricas geralmente são desse jeito. Eles entregam o papel e quer saber na vida real. Então, na vida real, e também quer saber como fica a representação no papel. Então, vice-versa. Então, a gente deve interpretar dessa maneira para saber o que ele está nos dando. No caso aqui, ele nos deu o quê? Ele nos deu 5 árvores desenhadas em um papel quadriculado, que eu vou admitir que seja 1 centímetro. E me deu as 5 escalas diferentes para cada árvore. Aqui, ó, que eu vou representar aqui cada uma delas de uma forma mais fácil da gente visualizar a escala, que é em forma de fração, como a gente já viu. Lembre-se que a gente falou, né, que a parte de cima é o papel e a parte de baixo é o que? É a vida real.
Ah, professor, o senhor acabou de falar que toda vida a nossa escala tem que ter o número 1 em cima, porque que essas outras três aqui, essa e essa, tem o 2 em cima? Justamente, esse 2 aí foi justamente para confundir, né, a cabeça do aluno, né? E portanto ele tem que observar, analisar cada detalhe. A gente no caso tem que converter isso, né, para entender melhor no número 1 para ficar com a escala correta. Então você sabe que a gente sabe que uma fração, o que eu fizer em cima, eu posso fazer embaixo aqui também, não é verdade? Posso não, tenho que fazer, né? Para a gente transformar isso aqui no número 1, eu terei que fazer o quê? Dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 100 dividido por 2, 50. Da mesma forma eu farei com o outro aqui. 2 por 2, 1. 300 por 2, 150. E por último, 2 dividido por 2 dá 1. E 300 dividido por 2, 150. Pronto, agora sim está da maneira bacana para a gente entender. Todas elas estão com o número 1 na parte de cima, que fica na forma que a gente viu aqui, que fica melhor de compreender. Agora a gente vai contar quantos quadradinhos, quantos centímetros tem a altura de cada árvore. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centímetros. Essa aqui é a mesma altura. Essa aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros. Essa só um pouquinho mais, vou admitir que é 6. 1, 2, 3, 4,5. 4,5 também nessa última. Então, vou colocar aqui as minhas alturas no papel. Então, vamos ler aqui as nossas escalas. Eu vou numerá-las para ficar melhor. De 1 a 5. Escala número 1. O que eu tenho aqui? Para cada 1 centímetro no papel, eu tenho 100 centímetros na vida real. Então, se eu tenho 9 centímetros, como é que vai ficar a altura da minha árvore? Número 1. Vai ficar o quê? 9 centímetros vezes 100. 9 vezes 100 dá o quê? 900. A minha árvore número 2, quantos centímetros eu tenho? 9 centímetros. Qual é a minha escala? 1 para 50. Quer dizer o quê? Que para cada 1 centímetro no papel, eu tenho que colocar 50 centímetros na vida real. Se eu tenho 9 centímetros, então eu tenho 9 centímetros vezes 50. 9 vezes 50 que dá quanto? Dá 450. Já a nossa terceira árvore, o que minha escala diz? Que para cada 1 centímetro no papel, na minha escala, 1 centímetro no mapa, no desenho, eu tenho 150 centímetros na vida real. Só que eu tenho 6 centímetros. Então, qual será a altura da minha árvore? Será 6 vezes 150, que no caso dá 900 centímetros. Já a minha quarta árvore, a escala está dizendo que é para cada 1 centímetro no papel, eu tenho 300 centímetros na vida real. Só que o meu desenho tem 4,5 centímetros. Então, qual é o tamanho da minha árvore real? Será 4,5 vezes 300, que dá 1.350 centímetros. E por fim, eu tenho a minha árvore 5, que diz que a minha escala fala que para cada centímetro no papel equivalem a 150 centímetros na vida real. Como ela tem 4,5 centímetros no papel, então a gente vai fazer o que? Multiplicar 4,5 vezes 150, que terá 675 centímetros. Então, nossa árvore mais alta, que é o que ele quer saber, será a árvore de número 4, que dá 1.350 centímetros. Só em cima do que a gente aprendeu, deu para poder responder essa questão aqui, de como a gente interpreta. E a partir dessa interpretação, a gente vai poder fazer as suas conclusões. Ok, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos que vamos.
Muito bem, espero que você tenha aprendido um pouco a respeito desses dois conceitos de planta baixa e escalas. E no decorrer das próximas aulas dessa semana, com os outros professores, você aprenderá mais detalhadamente como fazer o cálculo dessas escalas. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Robert. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências para as turmas de sexto ano, tá? Na aula passada, a gente falou algumas coisas sobre o tempo e o clima, né? Falando a diferença entre cada um deles. A gente falou algumas coisas que caracterizam o clima ou o tempo de determinada região. A gente também falou como é feita essa previsão do tempo, né? Que em pouco menos de 30 segundos eu falei como ela é feita, tá? Só que, eu até falei assim, existem alguns aparelhos que medem umidade, temperatura e tal e tudo, só que eu não falei como é o nome desses aparelhos, tá? E isso tudo e muito mais a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade ao assunto previsão do tempo, beleza? É o seguinte, previsão do tempo, parte 2. As habilidades que a gente tem que seria interessante a gente aprender nesse conteúdo são as seguintes. Identificar as variáveis que tornam possível a previsão do tempo, tá? A mesma da aula passada, só que hoje a gente vai complementar, tá? E também conhecer os instrumentos utilizados nas estações meteorológicas para se fazer a previsão do tempo, né? E aí a gente vai entender também o que são essas estações meteorológicas, beleza? Então vamos começar aqui, gente, por algo que a gente não falou na aula passada, tá? Mas que é muito importante, que é a temperatura. Gente, seguinte, definição de temperatura. A temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Professor, como assim? Eu não entendi. Então vamos lá, gente. Seguinte, quando a gente fala em temperatura, a gente mede ela aqui no Brasil em graus Celsius, tá? Então o que essa temperatura mede? Ela mede o grau de agitação das moléculas, tá? Imagine um sistema fechado, tá? Um sistema fechado com algumas moléculas ali dentro. Professor, não lembro o que são moléculas. E agora? Eu digo para você, seguinte, eu vou dar o exemplo aqui da água. A água, a fórmula da água é H2O, certo? O que isso significa? Significa que uma moléculazinha de água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Então, a definição de molécula é quando 2 ou mais átomos diferentes ou iguais entre si se unem, tá? Quando esses átomos se unem, formam o que a gente chama de molécula, tá? E pode ser molécula simples, como é o exemplo do gás oxigênio, que é o O2. Esse O2, gente, é 2 moléculas de oxigênio que se uniram, ou 2 átomos de oxigênio que se uniram, formando uma molécula simples de gás oxigênio. Ou pode ser também uma molécula composta, tá? Que é o exemplo da água, que você tem átomos de hidrogênio e oxigênio se unindo para formar uma molécula, tá bom? Então, quando você tem um sistema fechado e esse sistema tem algumas moléculas ali e essas moléculas estão muito agitadas, essa temperatura ela vai ser muito alta. Se essas moléculas estiverem pouco agitadas, essa temperatura vai ser muito baixa. Professor, eu ainda não compreendi. Tá bom, gente, então vamos lá. Para auxiliar na abstração de vocês, na imaginação de vocês, eu preparei um simulador. Na verdade, eu não preparei, né? O simulador já está preparado. Eu trouxe um simulador aqui para vocês, para simular o que acontece a nível atômico e o que essa temperatura realmente mede, tá bom? Então vamos lá, vamos para um simulador.
Pessoal, seguinte, tá aqui o simulador, tá aqui a caixinha fechada, tá? Eu vou adicionar algumas partículas aqui, tá bom? Partículas entenda como, acredito que você pode entender como moléculas. Eu vou adicionar aqui 150 partículas, tá? Observe essa temperatura aqui, ó. Aliás, antes, eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. O que você deve prestar atenção aqui? Esse daqui, gente, é o termômetro, tá? Ele vai medir a temperatura em graus Celsius, tá? Essa temperatura também pode ser medida em Kelvin e também pode ser medida em Fahrenheit. Só que eu não vou mexer com isso agora, porque vocês vão ver isso com mais profundidade, salvo engano, no 9º ano, beleza? Então tá aqui o termômetrozinho que vai medir a temperatura, tá bom? Em graus Celsius. Aqui, ó, eu tenho um medidor de pressão, tá bom? Perceba a relação que vai ter entre temperatura e pressão, tá? Quando essa temperatura aumentar, o que você acha que vai acontecer com a pressão? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Então vamos lá, gente. Dito isso, eu vou adicionar aqui as partículazinhas. Isso daqui, ó, digamos que seria o aquecedor ou o refrigerador desse sistema, tá? Se eu fizer assim, ó, vai aquecer. E se eu fizer assim, vai resfriar, tá? Então, preste atenção nas moléculas que eu vou colocar nesse sistema aqui. Preste atenção no nível de agitação e na temperatura, tá bom? Vou adicionar aqui 200 moléculas, 200 partículas e vou aquecê-las. Preste atenção ali na temperatura, ó, subindo. Olha o termômetro subindo ali, ó. Olha o nível de agitação das moléculas, vocês viram que elas começaram bem devagarzinho e agora quanto mais as moléculas vão estar agitando, maior a temperatura vai ficando, não é isso? Olha aqui também, ó, no medidor de pressão, quanto maior é a temperatura, maior vai ser a pressão, né? Até que chega um momento que essa pressão é tão forte que o sistema não aguenta mais e a tampa é rompida, tá bom? Então eu vou reiniciar aqui para ficar um pouquinho mais claro. Então vamos lá, gente. Vocês observaram aí que quando eu aqueci esse sistema, as moléculas elas ficaram muito agitadas. E o que foi que aconteceu com o termômetro? Ele marcou temperaturas cada vez maiores, tá? E quanto maior é a temperatura, o que foi que aconteceu com a pressão? Aumentou também. Então elas são diretamente proporcionais. Isso se o sistema tiver um volume constante, tá? Não vou mexer com isso agora, porque o professor de Química lá do 1º ano vai falar isso aqui com mais detalhes, tá? Mas o que vocês têm que saber agora? Quanto maior a temperatura, maior é a pressão. O que seria essa temperatura? O nível de agitação das moléculas, tá? E essas moléculas, gente, elas não estão só nesse sistema, não. Elas estão por todo o nosso redor. Vocês lembram quando a gente estudou a nossa atmosfera, que essa palavra átomo é a palavra que vem do grego e significa ar, e essa palavra esfera é esfera, né? Então a atmosfera é a esfera de ar que recobre o nosso planeta, tá? E esse ar, gente, ele está repleto de moléculas, tá? Então se essas moléculas elas estiverem muito agitadas, é porque a temperatura vai estar muito elevada, tá bom? Então só mais uma vez aqui, ó, atentai bem, hein? Eu vou adicionar aqui dessa vez 450 moléculas. Ó, presta atenção, estou começando a aquecer o sistema. O que vai acontecer, ó? As moléculas vão ficando cada vez mais agitadas, muito por conta também do choque entre elas, do atrito entre elas, tá? Porque o atrito ele libera energia térmica. E ó, a pressão, até que chega um momento que o sistema não aguenta e a tampa é rompida. Gente, vocês lembram que eu falei que o atrito ele libera energia térmica? Quer um exemplo? Faça assim com as suas mãos. O que está acontecendo quando eu estou atritando uma mão na outra? Não fica um pouco quente? Justamente porque esse atrito ele libera energia térmica, tá bom? Deu para entender, gente? Deu para entender o conceito de temperatura e a relação entre temperatura e pressão? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, estou à disposição, beleza? Então, vamos agora voltar para o slide, tá bom? E vamos dar continuidade à aula, beleza? Porque a gente tem muito mais coisas para ver.
Então, bora lá. Beleza. A definição de temperatura, tudo ok, né? Tudo tranquilinho. Vamos agora dar a definição de o que é o vento. Gente, eu comecei falando de temperatura porque, assim, quando a gente vai fazer a previsão do tempo de determinada região, a gente leva em conta bastante a temperatura, né? Principalmente aqui em Teresina, quando a moça do tempo tá lá falando, a temperatura aqui 40 graus. Aí você fala, então tá frio, tá tranquilo, 40 graus até acostumado. Beleza? Então a temperatura é muito levada em conta quando vai ser feita a previsão do tempo. Beleza? Então vamos agora falar sobre o que é o vento. Aqui, a gente sabe muito o que é aqui em Teresina não, porque não venta. Tô brincando. O planeta está cercado de ar. Isso é fato. A gente já falou sobre isso. A atmosfera, a esfera de ar que recobre o nosso planeta, que é a atmosfera. Esse ar torna a vida possível e está sempre se movimentando, né? A gente viu na aula passada as massas de ar, tá? Que elas se movimentam toda hora por conta de uma diferença de temperatura e pressão, tá? Então, quando a gente tem essa movimentação do ar, a gente tem o que chamamos de vento, tá bom? Então, quando temos a movimentação do ar, temos os ventos, tá? Porque uma coisa é o ar tá aqui, tá inerte, paradinho, quietinho na dele, tá? Só que por conta de uma diferença de temperatura e pressão, esse ar ele começa a se movimentar, tá? E quando esse ar se movimenta, a gente chama de vento. E se esse ar for muito grande mesmo, a gente chama de massas de ar, beleza? Deu para entender, gente? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem essa parte que está em negrito, tá? Ou então, se vocês quiserem copiar tudo, também podem ficar à vontade. Vou dar um tempinho aí para vocês. Acho que já deu tempo de copiar, tá? Então vamos dar continuidade. Agora que a gente já viu o que é temperatura e o que é o vento, tá? A gente vai falar da importância dos ventos, tá? Gente, em geral, os ventos têm a função de levar ar frio para o Equador. No caso aqui, Equador, você talvez seja lida como essa região próxima à linha do Equador, tá? Que geralmente é bastante quente. Tá? A Teresina fica bem próxima à linha do Equador, por isso ela recebe uma grande parte de radiação solar, ela recebe uma grande parte de calor do sol, e é por isso que Teresina é tão quente. É um dos motivos, tá? Então ela tem essa função de levar ar frio para o Equador, tá? Vez ou outra, essas massas de ar frio chegam aqui, tá? Exemplo, nesse período de BR-Obró, gente, não vou dizer que é comum, mas já aconteceu 3 vezes, desde o início do BR-Obró para cá, que chegam massas de ar frio aqui, tá? Porque no BR-Obró é muito quente, tá? Então essa temperatura é muito elevada. Então o planeta, gente, ele parece que tem vida própria. Ele sabe que aquela região ela tá muito quente, então o que ela faz? Ela manda massas de ar frio para lá. Parece que tem vida própria, mas não é bem assim que acontece não, tá? É só um exemplo. Então, só nesse BR-Obró, que é um período muito quente do ano aqui no Nordeste,
Por conta dessa elevada temperatura, o planeta parece que sabe disso e ele manda massas de ar frio para cá, tá? Fazendo com que essa temperatura baixe, tá? Mas isso aí dura poucas semanas, tá? Talvez dure menos de uma semana, beleza? Agora, continuando. E também, gente, ele envia ar quente para os polos, tá? Os polos são regiões muito frias e o planeta parece que sabe disso. E aí, o que ele faz? Ele envia massas de ar quente para lá, para aquecer. Não é bem assim que acontece não, tá? Tô aqui usando a abstração. Beleza? Gente, qual a importância disso daqui? É isso aqui, ó, que tá em negrito. Isso gera um equilíbrio essencial para as temperaturas não ficarem extremas nas áreas citadas. Isso daqui, gente, faz com que aqui na região próxima à linha do Equador não seja extremamente quente e nem nos polos seja extremamente frio, tá? Isso daí vai causa como se fosse um equilíbrio térmico. Para vocês terem uma ideia, gente, existem planetas que é porque daqui no final da aula eu lembro o nome do planeta. Mas a parte que está recebendo o calor do Sol, ela pode atingir 400 graus Celsius. Enquanto a parte que não está recebendo o calor do Sol pode atingir menos 195 graus Celsius. Tá? Esse planeta, que daqui no final da aula eu lembro o nome, ou então na próxima aula eu trago o nome, ele não tem esse equilíbrio aqui das temperaturas, tá? Então, não tem esse deslocamento de massas de ar, esse deslocamento de ventos. Isso faz com que uma região seja extremamente quente, impossível ter vida, e outra região seja extremamente frio, também impossível ter vida, tá? Então, tá aí a importância dos ventos. Se não fosse os ventos, aqui na Terra, nos polos seria extremamente frio e próximo à linha do Equador seria extremamente quente. Não sei se teria vida, mas que dificultaria bastante, tá? Continuando, além disso, a movimentação dos ventos transporta umidade para diferentes áreas do planeta, produzindo chuva. Gente, vocês lembram quando eu falei de rios voadores lá em ciclo d'água? Pois bem, rios voadores, ali naquela região ali da floresta amazônica, por causa da evapotranspiração, as plantas elas devolvem boa parte da água que elas absorvem do solo, elas devolvem para a atmosfera, tá? Que eu até falei para vocês. A cada 100 litros de água que uma planta absorve, ela devolve para a atmosfera entre 95 e 99 litros, tá? Então essa atmosfera, gente, ela fica muito úmida. E aí o que acontece quando uma atmosfera está muito úmida? Chove, tá? Então por conta desses ventos, essas nuvens carregadas de chuva, elas podem ser transportadas para outras regiões, formando aquilo que a gente chamou de rios voadores, beleza? Então tá aí a importância dos ventos, certo? Continuando. Vamos falar agora sobre as estações meteorológicas. Até que enfim o professor vai responder como é feita a previsão do tempo. Gente, estações meteorológicas é basicamente isso daí, ó. Você vê que tem uma areazinha com alguns equipamentos. A estação meteorológica, gente, é um local onde são recolhidos dados para análise do tempo meteorológico, tá? Esse tempo meteorológico, gente, ele também pode ser, esses dados podem também ser feitos através de satélites, tá bom? Essas estações aqui, elas não medem, por exemplo, as massas de ar, os deslocamentos das massas de ar. Elas não medem, por exemplo, queimadas, que também influenciam no clima. Quem é que mede isso tudo? Os satélites meteorológicos ou balões meteorológicos também, tá? Então, essas estações meteorológicas, gente, elas podem medir, por exemplo... Essas estações meteorológicas, elas são aparelhadas, tá? Os aparelhos que tem lá, eles aferem a temperatura, tá? Eles medem a temperatura. Como é o nome do aparelho que mede a temperatura? Termômetro, beleza? Os ventos também, a gente chama de anemômetro, tá? É o aparelho que mede o vento. Também mede a chuva, que é o pluviômetro, tá? Essa aqui ela mede a chuva, tá? Mas assim, quem recebe os dados de como as nuvens estão carregadas em determinada região são os satélites meteorológicos ou balões meteorológicos, tá bom?
Mas o nome do aparelho que mede a chuva é chamado de pluviômetro, tá? Também mede a pressão atmosférica, chamado de barômetro, e também mede a radiação solar, tá? Chamado de piranômetro, tá? Existem outras variáveis também de tempo e clima, que podem ser automáticas ou manuais, tá? Mas as mais importantes que a gente precisa aprender a nível de questões são essas daqui: termômetro, anemômetro, pluviômetro, barômetro e piranômetro. E é por isso que eu vou dar um tempinho para vocês copiarem esse trecho aí todinho, tá? Porque ele pode ajudar bastante na hora de responder algumas questões, beleza? Tá bom, gente, acho que já deu tempo de copiar, tá? Agora, a gente vai conhecer um pouco desses aparelhos, tá? Só lembrando que essas estações meteorológicas, elas coletam esses dados a partir desses aparelhos e elas unem esses dados junto com os dados vindos de balões meteorológicos ou de satélites meteorológicos, e aí sim pode ser feita a previsão do tempo, beleza? Agora vamos conhecer estes aparelhos. Começando aqui pelo termômetro meteorológico, tá? Que, assim, é muito, mas muito mesmo, diferente do termômetro que a gente coloca, por exemplo, para medir a nossa temperatura, tá? Ele é um pouquinho mais bonitinho, tá? Ele é mais ou menos assim, beleza? E ele é até um pouco grande, né? 1,40 m de altura, 30 centímetros. E aí, serve para medir a temperatura, beleza? A gente também tem o anemômetro, tá? Que o anemômetro ele vai medir o quê? Ele vai medir os ventos, não é isso? Então, ele é esse aparelhozinho aqui, beleza? A gente também tem o pluviômetro, tá? Que mede a precipitação, tá? Ele tem esse formato aí, até bonitinho. Salvo engano, tem até uma placazinha solar ali, né? A gente também tem o barômetro, tá? Que o barômetro... Gente, é porque eu não achei uma foto decente do barômetro na internet. Só que o barômetro utilizado nas estações meteorológicas, ele não é bem assim, tá? Mas ele tem a mesma função, que é de medir a pressão, beleza? A gente tem o piranômetro, tá? Olha, parece uma nave espacial, não?
que serve para medir a radiação solar, tá? O calor que vem do sol, ele serve para medir. Bonitinho, né? E por fim, a gente tem o higrômetro, tá? E ele serve para medir a umidade do ar. Aí você fala assim, professor, mas aqui no texto não tem. Pois é, esse aqui eu coloquei depois. E aí você vai colocar higrômetro, do jeitinho que tá aí o nome. Higrômetro no seu caderno. Higrômetro é o aparelho utilizado para medir a umidade do ar, tá? E vocês sabem, gente, que quando a gente vai fazer a previsão do tempo, a gente tem que levar em conta a umidade do ar, porque quando essa umidade ela é muito elevada, a probabilidade de ocorrer chuvas ali é muito grande, tá? Vou dar esse exemplo novamente, floresta amazônica. A umidade ali, gente, é muito, muito, muito grande. Isso faz com que lá chova direto. Eu morei um tempinho na minha vida no Pará, tá? Lá tem uma rádio que tem um programa chamado Depois da Chuva. 5h30 da tarde, 5 da tarde começa a chover lá, tá? Sempre, todo santo dia. Por quê? Porque a umidade naquela região ela é muito alta, por conta da evapotranspiração da floresta amazônica, tá bom? E esse programa, ele começa às 5h30, porque é a hora que a chuva acaba, tá? Todo dia chove de 5 até 5h30, 5h40, por conta dessa umidade. Então, quando a gente vai levar em conta, ou quando a gente vai fazer a previsão do tempo de determinada região, um dos principais é a umidade do ar. E quem é que mede? O higrômetro, tá? Eu coloquei essa imagenzinha aqui, pessoal, mas se vocês forem minuciosamente, como é que eu posso dizer? Se vocês forem curiosos, vocês vão ver que ele está medindo essa porcentagem, tá? Tem uma porcentagemzinha aí, né? 29,5%. E também está medindo a temperatura. Então, esse aparelho aqui, gente, é o que a gente chama de termohigrômetro. Ele mede tanto a umidade quanto a temperatura, beleza? Eu vou só dar a definição de umidade do ar novamente. Gente, umidade do ar é a porcentagem de vapor d'água que tem ali naquela região, tá bom? Então aqui, ó, aqui você tá numa estufa, tá? Aí tá dando 29,5%. Esse 29,5% significa que 29,5% de todo o ar que está ali próximo é só vapor d'água, tá? Então a probabilidade de chuva, não aqui, tá? Porque aqui é uma estufa, mas em regiões que tem essa umidade, gente, eu acredito que seja propício à ocorrência de chuvas naquela região, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês tenham anotado direitinho cada um desses daqui e que você saiba a definição de temperatura, a relação que ela tem com a pressão, tá bom? A importância dos ventos, tá bom? E por fim, ter entendido as estações meteorológicas e quais são os aparelhos que ela deve ter para ser feita a previsão do tempo naquela região, beleza? Então a gente vai encerrando por aqui, tá? Na próxima aula a gente vai resolver algumas questões. Isso que a gente viu na aula de hoje vai ajudar bastante, certo? Então é isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.